Fala, minha gente, vídeo novo. A conversa hoje é estrutura dos verbos, ok? Para quem já assistiu o vídeo sobre estrutura dos nomes, basicamente a mesma coisa. Detalhezinhos a serem acertados, mas que fazem uma bela diferença. Dá uma olhada. Da mesma forma como os nomes, os verbos também possuem radical, vogal temática, tema, desinências e afixos. Leves distorções aí, leves diferenças. Então vamos pegar desde o início, claro, e para usar como exemplo o verbo telefonar. Da mesma forma como nos nomes, eu vou sempre fazer esse paralelo, tá? Como é que eu descubro o radical do verbo telefonar? Conjuga esse verbo em pelo menos 3 outras pessoas, não importa o tempo, não importa o modo. Então, telefonar, telefonei, telefonasse, telefonaria. E eu vejo, assim como nos nomes, que a parte imutável mantém-se em todos os verbos, tanto no infinitivo, telefonar, quanto nos seus derivados. Isso é o meu radical. Da mesma forma como nos nomes, a vogal temática acompanha esse verbo. Só que, diferente dos nomes, vamos só lembrar, se você não sabe o que eu estou falando, tem um card aqui em cima com o link para esse vídeo ao que eu me refiro, que é a estrutura dos nomes. Da mesma forma como nos nomes, a vogal temática acompanha esse radical. Só que a vogal temática dos nomes é A, E, O, átonas. A vogal temática dos verbos é A, E e I. Para quê? Para que existe a vogal temática dos verbos? Dar a conjugação. Nós falamos que verbos terminados em A, com vogal temática A, são de primeira conjugação. Nós falamos que os verbos os verbos cuja vogal temática é o E, são de segunda conjugação, como pender. E nós falamos que os verbos com a vogal temática em I são de terceira conjugação, como sorrir. Perfeito. Ô Edson, e o verbo pôr? E todos os seus derivados? Aí nós temos um probleminha que a gramática resolveu de um jeito que eu achei bastante interessante. Quando nós pegamos a raiz latina, que está aqui, o verbo pôr vem de poer. E para não se criar uma quarta conjugação para um verbo só, mas não tem um verbo só terminado em or, mas tem só um primitivo. Tudo que você tiver terminado em or deriva de pôr. Então, compor, dispor, antepor, repor, todos derivam de pôr. Beleza? Pôr é o nosso verbo primitivo aí. Para não se criar uma conjugação para um verbo só, vamos respeitar então a origem latina desse verbo. Se no latim a vogal temática era E, do poer, então vamos considerar o verbo pôr como sendo de segunda conjugação em respeito a essa vogal temática histórica, vamos dizer assim, para não entrar em nomes estranhos da linguística. Tudo bem? Então vamos voltar para cá. O radical já está em amarelo. Telefonar, telefonei, telefonasse. Perfeito. A minha vogal temática está em vermelho agora. O A nos 3 casos. Assim como nos nomes, lembram? Radical mais vogal temática igual a tema. Aqui também. Radical mais vogal temática igual a tema. Então o tema dessas 3 formas verbais que estão na lousa é o telefona. Tudo super tranquilo. Nada demais. Até agora, a única coisa que eu tenho que lembrar é que a vogal temática dos verbos difere das vogais temáticas dos nomes. Nos verbos é A, E e I, primeira, segunda e terceira conjugação em virtude da vogal temática. Tenho que lembrar também que o verbo pôr é de segunda conjugação porque vem de poer. Tudo bem? E desinências? Existem desinências também nos verbos? Claro que sim. Diferente das desinências nominais. As desinências nominais fazem flexão de gênero e número. As desinências verbais são 2. Fazem a flexão de modo e tempo. Nas desinências modo-temporais é o que nós chamamos de desinências cumulativas, elas acumulam função, ou de número e pessoa nas desinências número pessoal. Então vamos analisar na prática. Olha o nosso exemplo. Se nós soubéssemos da verdade. Esse SSE
é a minha desinência modo temporal. Toda vez, principalmente essa desinência em especial, quando você bate um olho no verbo e tem esse SSE desinencial, eu sei que eu estou falando do modo subjuntivo. Sempre. Só lá existe. Claro, ele designa isso. Quando eu olho para esse SSE, eu sei que só o pretérito imperfeito do subjuntivo tem. Então, olha só de olhar para isso eu consigo identificar o modo, que é o subjuntivo, e o tempo, que é o pretérito imperfeito. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ah, se ela estivesse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora, e esse mos? Opa, eu sei agora que isso é plural e eu sei que é primeira pessoa do plural. Se eu soubesse, tu soubesses, ele soubesse, nós soubéssemos. Então, as desinências verbais têm essa função, indicar modo, tempo ou número e pessoa. Todos os verbos vão ter essas desinências? Não. Da mesma forma como nos nomes, nem sempre vai ter desinência de flexão de número ou de gênero. Tudo bem? Nem todos vão ter. E os afixos? Existe afixo, prefixo principalmente em verbo? Claro que existe. Claro que existe. Lembra? O afixo não flexiona, não é desinência, mas o afixo altera o sentido. É a mesma coisa para os nomes e é a mesma coisa para os verbos. Dá uma olhada. Forçar, ver e ler. Olha isso. Reforçar, ou seja, forçar de novo, prever, ver antes e reler, ler outra vez. São afixos, nesse caso, prefixos. Tudo bem? E o telefone? Tem... Blé. E sufixo, Edson? Existe? Existe. Existe. Olha só essa palavrinha. Telefone, substantivo. Mas olha o que acontece agora. Telefonar. Eu altero a vogal temática e eu coloco esse R. E aqui nós chegamos num ponto de extrema discussão. Muitas pessoas encaram esse R como desinência de infinitivo. Só que ele não é. Ele é um sufixo. Um sufixo nesse caso. Uma das características dos sufixos, dos prefixos, principalmente dos sufixos, é indicar a classe gramatical. E esse R indica o infinitivo. Eu gosto muito de chamá-lo de marca de infinitivo. Perfeito. Desinência de infinitivo, não. Ah, eu ainda não estou satisfeito com isso e eu compreendo. Eu ouvi a vida inteira que isso era uma desinência. E aí a Unicamp trouxe uma questão falando sobre a palavra coisa. É uma questão complexa, tem uma imagem junto, mas resumindo muito. Isso é muito recente, deve ter uns 2, 3 anos, não me lembro de cabeça. Falando da palavra coisa e do coisar, trazendo o significado informal de coisar. Coisar é quando você faz algo que você não sabe o nome. Ah, eu coisei tal coisa. E ele pede exatamente o processo de formação de palavras da palavra coisar. E a Unicamp traz como resposta uma derivação sufixal, ou seja, criei um novo sentido acrescentando um sufixo. E essa questão nos cursinhos pré-vestibulares, que onde eu trabalho, geralmente eu estou, com alunos, com professores, deu pano para manga e dá até hoje. E a Unicamp, corretamente, inclusive, considerou esse R como um sufixo, formador do verbo. Uma das características do sufixo é exatamente demonstrar a classe gramatical, que é o que esse R está fazendo aqui perfeitamente. Tudo bem? Queridos, é isso. É um vídeo mais curto, principalmente para quem entendeu e, obviamente, assistiu ao vídeo anterior, que é o processo de estrutura das palavras. Agora, o nosso próximo vídeo, seguindo esse assunto, é processo de formação de palavras, que a propósito, acabei de falar, falo de novo, o Unicamp ama de paixão. Então, é um vídeo muito importante. Dúvidas, como sempre, escreva aqui embaixo, eu tenho um prazer enorme em tirá-las. Comentários de qualquer ordem, escrevam aqui embaixo, eu terei um prazer enorme em lê-los. Se você gostou do vídeo, dá uma clicadinha aqui, botão direito, canto inferior, se inscreve no canal, tá ali o botão,
e curte o vídeo para que eu possa ficar bem feliz. Tudo bem? Se cuidem, um grande beijo e até a próxima. Muito obrigado.